Olá pessoal, aqui quem fala é Patrícia Alves, sou astróloga e psicóloga. Sejam bem-vindos a esse podcast, novo episódio da série Caminhando pelos Signos. Pode ser que você já conheça algo do meu trabalho, mas caso não conheça, eu sou criadora da página Psiconectando no Instagram e Facebook, onde eu compartilho conteúdos, textos sobre astrologia, realizo leituras de mapa astral para adultos, crianças, casais, além dos trânsitos, previsões astrológicas e outros atendimentos personalizados que você pode agendar através dos meus canais nas redes sociais. Começando o episódio de hoje, número 28, para falar sobre um tema muito importante e valioso na astrologia, que é sobre a Lua nos 12 signos do zodíaco, a Lua na carta natal. Ao longo desse episódio e dos próximos, nós vamos falar então sobre o que ela representa, como se vive a Lua nos diferentes elementos e signos. A Lua é o astro mais rápido que percorre os 12 signos a cada 28, 29 dias aproximadamente. E essa trajetória, ela envolve experiências referentes ao dia a dia que tocam as nossas emoções e como reagimos emocionalmente às situações. A Lua, ela também a nossa primeira marca como seres humanos. É um símbolo de afeto, como amamos e gostamos de ser amados, como cuidamos e gostamos de ser cuidados, como nos nutrimos, e como nutrimos as nossas relações, como gostamos de estar em nossos relacionamentos. Nós nascemos sendo a Lua, porque a Lua é um encontro com a mãe, ou a figura que fez o papel materno para nós nos primeiros meses de vida. Essa nossa primeira fonte de amor, quando nós nascemos, e assim que nascemos, naqueles primeiros meses. É a sensação de ninho, de proteção, de se sentir em casa, representa esse aspecto de nutrição, alimento, segurança, não só emocional, como físico também, porque a Lua é o corpo, é uma representação do nosso corpo. Em psicologia, nós podemos dizer que é semelhante ao nosso apego primário, que ocorre nos primeiros anos de vida, quando somos ainda muito dependentes dos nossos primeiros cuidadores, especialmente nos 2 primeiros anos de vida. Nesse período, da relação entre a mãe e o bebê, nós precisamos receber amor, ser ninados, mimados, ter as nossas necessidades básicas atendidas. Então, o jeito como cada bebê vai se apegando às suas primeiras figuras de afeto, são representadas ali pela Lua, por esse astro. E à medida que vai passando o tempo, o bebê vai registrando essas sensações, ele vai se fortalecendo para ganhar autonomia e um pouco mais de independência dessas primeiras figuras. E aos poucos, nós vamos registrando como recebemos esse carinho, o acolhimento, como o bebê é alimentado desde a amamentação, até o seu desenvolvimento com o passar dos anos. E assim esse amor ele vai sendo construído na subjetividade. Os primeiros afetos, eles têm certas qualidades que são representadas pelos signos onde se encontram a Lua. Por isso, o signo é muito importante para a gente compreender como é esse apego, essa atmosfera emocional, o ambiente e a primeira matriz de amor que nós recebemos. Isso vai dizer também sobre as nossas tendências e a escolha dos nossos relacionamentos no futuro. Então, na psicologia a gente também tem um estudo do psiquiatra inglês John Bowlby, que elaborou a teoria do apego, que procura explicar
como ocorrem os vínculos afetivos entre o bebê humano e os pais. Se houve um apego seguro, né? Se a criança se sentiu protegida, olhada, amada ou não. Como foi isso, né? Se a criança se desenvolveu a partir dessas qualidades, né? E se ela desenvolveu, por exemplo, um medo dentro do que é saudável, né? Como proteção em reação a algo realmente perigoso, né? E como ela lida com a presença e a ausência das primeiras figuras de apego. Essas qualidades, elas se expressam no modo como reagimos instintivamente às situações e também através do nosso corpo, né? Ou seja, como gostamos de receber carinho, qual é a intensidade disso a partir dos elementos e como nós sentimos verdadeiramente amados e seguros. E depois, quando adultos, né, do que precisamos para manter ou desenvolver um apego mais estruturado, mais seguro também. A Lua também pode falar sobre os nossos talentos. Se estamos buscando desenvolver essas qualidades que estão às vezes inconscientes, né? Então elas estão ali nos talentos da Lua. Aqui é importante lembrar que a interpretação da Lua como aspectos do caráter de uma pessoa é apenas o começo de uma compreensão astrológica, e o desenvolvimento dos aspectos simbolizados pelas qualidades lunares podem ser as ferramentas disponíveis e mais adequadas também a atingir ali o potencial que nós trazemos. Pode ser tanto um grande desafio quanto uma força de realização de uma vida individual e mais conectada. Dando alguns exemplos sobre os elementos agora, luas em signos de água, como Câncer, Escorpião ou Peixes, por exemplo, são pessoas românticas, muito acolhedoras, que sentem uma necessidade maior de expressar o afeto, mas que precisam também do próprio espaço, né? de um certo distanciamento para identificar o que elas estão sentindo, para separar o que é seu e o que é do outro. Em signos de fogo, como Áries, Leão e Sagitário, são pessoas intuitivas, expansivas, que gostam de sentir o calor humano, né? De estar próximas. Só que algumas também podem, por serem aventureiras, elas precisam também ali de um certo espaço, liberdade é importante para elas, né? Como as que têm a lua em Sagitário, por exemplo. E as luas em signo de fogo vão se sentir mais acolhidas quando elas podem se expressar livremente. Já as luas em signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, são os indivíduos que têm uma tendência a raciocinar, a pensar sobre o que estão sentindo, as próprias emoções, inclusive para serem mais assertivas ao tomar decisões. E também uma necessidade de olhar as coisas por diferentes ângulos antes de reagir emocionalmente. Conseguem ser racionais, né, ou manter um certo distanciamento emocional, né, eles identificar o momento de sentir, o momento de pensar, quando necessário, para refletir sobre as questões, sobre as situações que estão vivendo. E para as luas em signos de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, a praticidade e a objetividade das coisas são muito importantes. Então, a mãe dessas pessoas ou os primeiros cuidadores podem ser pessoas mais práticas, que se preocupam com o horário das refeições, como que vai ser aquela refeição ou a amamentação, a qualidade dos alimentos, a escolha dos mesmos, né, o toque físico também para essas mães e para os indivíduos.
Há um foco também em servir ou ser servido. Elas amam servindo, né? Expressam afeto também, fazendo coisas pelo outro. E a compreensão se algo realmente é útil para o bem-estar ou se não é. Nos próximos episódios de podcast, nós veremos um pouco mais sobre a Lua, signo a signo. A ideia desse podcast é uma introdução. São conteúdos gratuitos que eu estou preparando para vocês, para que tenham uma base de conhecimento, uma compreensão inicial. Porém, já é um pouco mais profunda, para que vocês tenham acesso a esse conhecimento milenar e tão valioso da astrologia. E para entender mais ou tirar dúvidas, é muito importante fazer uma leitura com um astrólogo, para que se possa ter informações mais precisas e realmente de acordo com a sua carta natal. Espero contribuir positivamente com vocês, que possam me acompanhar nos próximos episódios, caminhando pelos signos. Até a próxima, pessoal!